Salve, Irmandade Afro-Brasileira, salve, Irmandade Diaspórica. Macota Tata hoje trazendo para vocês mais informações para que vocês possam, a partir dessas informações, fazerem suas análises, fazerem suas reflexões e poderem chegar a conclusões que nos levem a uma situação mais propícia a chegarmos à nossa conclusão, que é o nosso grande objetivo quanto Conebras, que é fazer com que a nossa Irmandade compreenda o seu próprio potencial, fazer com que a nossa Irmandade descubra que ela é autossuficiente e que se ela for capaz de colocar o Brasil por diversos ciclos econômicos na liderança mundial, então ela tem um potencial que, uma vez tomada a consciência de fazermos em nosso próprio benefício, seremos capazes também de alcançarmos patamares bem superiores ao que estamos hoje. Quando eu digo isso de patamares, eu falo a nossa qualidade de vida, as nossas opções, né? Que é necessário que tenhamos opções, né? Acho que nós temos, por exemplo, nós temos o SUS aí, que é ótimo, não é? Mas é a única opção que nós temos. Então ela passa a ser uma ótima opção. Mas quando nós criarmos outras opções, aquilo que nos estiver nos atendendo de uma certa forma satisfatória, a gente terá então condições de buscar outras opções. É isso que a Conebras propõe, que nós tenhamos opções. Então, minhas saudações aqui aos nossos mestres, aos nossos ancestrais, aos mais velhos, aos nossos sábios, a todos aqueles movimentos que vieram antes da Conebras e que também estão agora, nesse mesmo momento, também fazendo toda a sua atividade para que a nossa Irmandade se emancipe. O propósito da Conebras, como vocês sabem, é de reunir em uma única organização, sem detrimento das outras, né? Você pode pertencer a qualquer organização e também pertencer à Conebras, no intuito de que, se nós conseguirmos deixar de lado o nosso individualismo, idealismo, os nossos conceitos particulares e de grupos menores, e pensarmos no que nós temos em comum para formar um grupo maior. E o que nós temos em comum? É a nossa afrodescendência. Fora isso, independentemente se a gente, vamos supor, no campo político, se é de direita, de esquerda, se é de religião de matriz africana, se é evangélico, se é católico, se é muçulmano, isso torna-se uma segunda opção ou um segundo nível de classificação, segundo ou terceiro, de acordo com cada um, mas existe um primeiro que de imediato, né? É o fato de nós sermos afrodescendentes. Então a Conebras vem reunir essa comunidade afrodescendente dentro de uma organização, Conebras, Confederação dos Negros do Brasil, onde nós entendemos que, se a gente conseguir agrupar 100 milhões de afro-brasileiros e, assim, um cálculo básico simples, e cada um doar R$ 1, essa organização terá uma arrecadação de 100 milhões por mês, por baixo, no mínimo 100 milhões por mês. E a nossa Irmandade, ela tem uma facilidade, um dom gigantesco para ter ideias, para ter propostas. O que nos impede de colocar em prática, justamente, é a nossa falta de recursos financeiros, né? Então a Conebras vem dizer que essa falta de recursos financeiros, que foi tão decantada durante tantos séculos, a Conebras vem dizer que isso é mentira, tá? Que isso não é verdade. Nós temos recursos, sim. O que a gente precisa é centralizar esse recurso dentro daquilo que a gente definiu como foco. E a Conebras tem como propósito transformador construir um sistema educacional que vá da creche Conebras até a Universidade Conebras, onde todos, desde a portaria até a reitoria, seremos afrodescendentes, sendo que qualquer criança poderá estudar, independentemente de sua origem. Só que dentro do sistema educacional Conebras, ela vai estudar quimbundo, iorubá, capoeira, religiões de matriz africana, e sem ser questão de evangelização, não é isso? Mas no sentido de desmistificar, né, de tirar aqueles conceitos diabólicos que os colonizadores colocaram, né, e a gente estipular um respeito, uma tolerância a todas as tendências religiosas, espiritualistas que sejam. Bom, então esse é uma pequena introdução para todos que ainda, para aqueles, principalmente para aqueles que ainda não tomaram conhecimento, né? Tem aí o nosso site na Conebras, pode visitar lá www.conebras.org.br. Vocês podem entrar em contato conosco também pelo WhatsApp, no telefone 011 99638 8087, para conversar com esse que vos fala. Muito bem. Como eu fiz esse enunciado aqui,
ideias não é problema para nós afrodescendentes. O que nos bloqueia bastante é a condição financeira para colocar essas ideias em prática. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês, entre inúmeras fontes que nós temos condição de levantar ou de conseguir esse capital, partindo de nós mesmos, basta a gente compreender que isso é um caminho. Uma outra fonte que precisa ser fortalecida é a questão da reparação. Sabemos que a comunidade africana ou afrodescendente que hoje está aqui sofre indiscutivelmente consequências, sofre efeitos de mais de 300 anos de escravidão. Isso é lógico, é inevitável, não tem como você querer justificar ou quem queira justificar de que não tem nada a ver. Tá? Então, acho que é uma questão que não cabe nem discussão com quem levantar esse tipo de questão. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês? Um pequeno resumo, né? Uma análise que eu fiz, uma catalogação de dados que eu fiz, cronológica, e um cálculo matemático entre tantos outros tipos de cálculo que podemos fazer, para que a gente possa compreender o que é essa reparação. Né? A reparação em si, ela significa uma forma de se restituir uma hombridade, uma igualdade a todo indivíduo ou grupo que se sente prejudicado por ação de terceiros. Né? Então, cabe a esses terceiros fazerem a reparação, seja por recursos materiais, imateriais, financeiros. Aí é uma questão de se decidir qual tipo de recurso que vai ser utilizado para se fazer a reparação, ou a devida reparação. E nada mais, como eu disse, né? Não cabe nem ficar aqui pensando em justificar ou demonstrar se a comunidade afrodescendente teve algum prejuízo, né? Teve algum desgaste, teve alguma exploração no sentido físico, material ou psicológico. Né? Então, não vou nem entrar nessas questões, seria chover no molhado, uma perda de tempo. Então, dentre as várias fórmulas de cálculos, existe uma que eu vou utilizar aqui para explicar para vocês, que é usar como referência o salário mínimo vigente, tá bom? Então, eu vou passar aqui para vocês nessa primeira parte aqui todos os dados para que vocês façam os cálculos e cheguem a uma conclusão de quanto o sistema colonial nos deve, ok? Antes de entrar nessas numerações aí, eu vou pedir para vocês, para quem não teve ainda a oportunidade, que queira acessar aqui o nosso site ou entrar em contato comigo mesmo para adquirir esse livro, né? Que é o livro da Conebras, onde está aqui as nossas referências básicas, as nossas ideias iniciais. Tem muita coisa ainda para ser acrescentada, outros livros já estão sendo produzidos, né, já estão sendo trabalhados. Esse aqui é o nosso primeiro. Né? O que estamos fazendo por nós? Uma revolução sem justificativa e sem adversários. Então, se você ainda não tem esse livro, é fundamental que você leia, para que você compreenda qual é o conceito da Conebras e no que ela se espelha. Ótimo? Muito bem. Antes de entrar agora, então, na parte numérica mesmo dos dados, eu vou fazer um break aqui para entrar com uma propaganda nossa. Afinal de contas, nós precisamos de recursos, né? Vamos lá, Plim Plim, uma propaganda aí. Muito bem, faturado está. Vamos na sequência, então, do nosso trabalho. Eu vou apresentar para vocês, como disse, os dados. Muito bem, vamos lá, então. Eu vou passar aqui para vocês, então, uma parte cronológica, né? Para que a gente se posicione. Eu estou considerando aqui que os primeiros escravizados chegaram aqui em 1524. Tá? Por que 1524? Porque daí 1524 com 2024 facilita e arredonda algumas contas, tá bom? Exatamente não se tem essa informação, uns falam 1530, 1530 e pouco, é uma coisa que foge às informações ainda e divergem em algumas coisas. Mas 2 anos a mais, 2 anos a menos aqui não vai fazer diferença para o nosso propósito de cálculo, ok? Então, quando nós pegamos aqui, desde a data que se tem como referência
o que podemos adotar como referência que os primeiros afros escravizados chegaram aqui em 1524, até 1888, quando se proclamou a abolição, né, 13 de maio de 1888, se somam 364 anos. Então, esse seria o período total da nossa escravidão, né, do período em que fomos escravizados. Dentro desse período, a gente ainda pode conseguir as seguintes subdivisões. De 1524 até 1822, são 298 anos. Por que 1822? Porque em 1822, no dia 7 de setembro, se proclamou a independência do Brasil. Então, até essa data, até o ano de 1822, o Brasil era dependente de Portugal, uma colônia portuguesa. Aqui cabe nós pensarmos o seguinte, que Portugal também nos deve, né? Que o governo português também nos deve uma boa soma como reparação. Daí, a partir de 1822, quando se proclamou a independência, até 1888, 13 de maio, quando se proclamou a abolição, foram mais 66 anos. Então, dentro do período escravocrata, os 66 últimos anos seria de responsabilidade do governo brasileiro. Quando a gente pega de 1888 até 2024, ou seja, até os dias de hoje, nós somamos 136 anos pós-escravidão. E quando a gente fala assim, 136 anos, o que é 136 anos? Se você pensar que uma pessoa que tenha 60 anos e se ela tiver um pai aí, o meu caso específico, eu tenho quase 70 anos, né? Quase 70, 69 anos. Meu pai tem 90 e pouco. Tá? Então, se você pegar o meu pai e meu avô, que já é falecido, a gente chega muito próximo desses 136 anos. Tá? Se meu pai tem 90, somando com o meu, com meus 70, já dá 160 anos. Né? Então, esses 136 anos é um espaço muito curto, é um espaço de 2 gerações, né? De 65 mais 65 já dá os 130. É um espaço de 2 gerações, é um espaço muito curto pós-escravidão. E aí a gente pode fazer uma reflexão. O estágio que nós estamos hoje, quanto Irmandade Afro-Brasileira, em 136 anos, é um estágio gratificante, sim. Apesar que insistem em nos dizer que não é grande coisa, que somos ainda a ralé da sociedade, a base da pirâmide. Mas se você pensar que em 136 anos, com toda a segregação dissimulada, o racismo estrutural existente nesse país, e hoje muitos de nós estamos nas posições que estamos, sem abaixar a cabeça para ninguém, é uma grande emancipação e é sim significante a emancipação e a revolução que nós estamos causando. E com a Conebras, então, isso vai ser muito mais acentuado ainda. Muito bem. Depois de 1888, que é a data da abolição da escravidão, até 1930, nós tivemos uma grande migração europeia para o Brasil. Que daí, com o fim da escravidão, o governo, a República, né, trouxe para o Brasil, abriu as portas para que viessem estrangeiros para cá, para substituir a mão de obra, para manter a construção ou a extração da lavoura, a produção da parte bovina, gados e mineração, todas essas outras coisas tiveram, então, essa necessidade, o café, né, da migração europeia para dar essa continuidade. Tá? Então, esse período de 1688 até 1930, quando houve uma grande entrada de europeus no Brasil, é uma entrada controlada, tá? Não foi uma entrada voluntária, não. O governo brasileiro definiu exatamente quem podia entrar e quem não podia entrar. Tá? Não pensem vocês que isso foi feito assim aleatoriamente, não. Pode vir que tem, não. Foi selecionado porque havia todo um propósito de embranquecimento e distinção da raça afrodescendente dentro desse país. Né? Isso era uma coisa, foi estrategicamente definido quem poderia vir e quem não poderia vir. Muito bem. E esse pessoal que veio nesses 42 anos de imigração receberam terras, receberam instrumentos, maquinário, receberam dinheiro, financiamento, empréstimo, apoio técnico, receberam moradia, hospedagem, foram extremamente beneficiados com uma série imensa de cotas, né, que viabilizaram e despertaram nesses europeus o interesse de vir para cá. Eles não vieram para cá porque acharam que o Brasil era bonitinho. Não. Eles vieram para cá porque eles foram oferecidos grandes vantagens. Inúmeras cotas foram oferecidas a eles, por isso que eles vieram para cá. Muito bem. Voltando ainda em 1524, de 1524 a 2024, nós somamos 500 anos, né?
Então, se a gente pegar desde 1524 até hoje, já se passaram 500 anos. Então, eu peguei todos esses dados e comecei a fazer uns cálculos, né? Como que a gente poderia chegar a um valor do quanto nos devem? Tá? E para usar esse cálculo, eu utilizei o salário mínimo para 2024, que é de R$ 1.412. Tá? E aí é importante a gente entender que essa dívida ela está dividida entre Portugal e Brasil. Tá? Então, é uma questão para a gente pensar e até saber se posicionar. Né? Então, quando vierem nos cobrar algumas coisas, a gente tem que pensar: olha, vocês me devem, e não é pouco, e vocês não têm dinheiro para me pagar. Paga primeiro o que deve e depois a gente começa a conversar. Tá? E isso é uma resposta que pode ser dada, é um sentimento que nós temos que incorporar, tanto diante do Brasil como em si, ou principalmente, vamos supor, no caso que Portugal, que a gente tem visto aí alguns casos recentes, de segregações ou de racismos assim absurdos, né? De manifestações de pessoas de portugueses e portuguesas num repúdio assim a nós afro-brasileiros principalmente. Então seria interessante numa oportunidade dessa torná-los conscientes que eles nos devem e não é pouco. Tá? É só pagar o que nos deve que a gente deixa eles em paz, né? Vamos dizer assim, né? Para não dizer de fato que quem vai ficar em paz mesmo somos nós, porque não fomos nós que fomos atrás deles, né? Eles que foram atrás de nós. Muito bem. Eu vou dar esse intervalo aqui e a gente volta no próximo episódio para que o vídeo não fique muito longo. Mas vai pensando nessas hipóteses, nessas possibilidades de cálculo aqui. Um abraço a todos.